Só quem veio adorar, diga glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm orado por mim. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, do ministério que também tem orado em meu favor. Eu tenho certeza que a oração de um justo, como diz a palavra, ela pode muito em seus efeitos. Como Deus é fiel, como Deus é grande. Quando a igreja se une para interceder uns pelos outros, aquele que está caído hoje, através do efeito da oração, se levanta amanhã. Aquele que está de pé hoje pode até cair, mas aquele que se levantou vai orar e vai levantar esse hoje. Nós somos membros, irmãos, uns dos outros. Hoje eu estou forte, você está fraco, ou vice-versa, e nós precisamos orar uns pelos outros, para que a graça de Deus nunca venha se afastar, para que a unção de Deus nunca venha se afastar, para que a alegria da salvação nunca venha se afastar. Dependemos da oração dos irmãos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Vamos ler a santa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Eu quero meditar no interessante da mensagem que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. É a simplicidade do Evangelho. Como ele é simples. E muitas pessoas fazem do Evangelho uma complexidade tão grande. E o Evangelho é simples de entender. Amém? Mateus 11, versículo de número 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia por essa palavra. É possível liberar uma língua estranha por essa palavra? Aleluia, agradecido seja o nome do Senhor para todos sempre, pois a tua palavra, ela é fiel e verdadeira e não falha. Tremenda, viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada qualquer de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ei, queridos, me presta a sua atenção aqui na frente, em nome de Jesus. Como eu disse aos irmãos, eu quero falar sobre a simplicidade do Evangelho, nada mais do que isso. Nós, seres humanos, temos três situações da nossa vida para nós sobressairmos, para nós termos êxito, para nós chegarmos e galgarmos o projeto de Deus para as nossas vidas. O ser humano, ele depende do viver social. O ser humano depende do viver espiritual. O ser humano depende do fisiológico. São três situações que nós não conseguimos viver se faltar uma delas: família, social, fisiológico, alimento, sono, descanso e outras coisas mais. E o espiritual. O maior desafio do homem, o maior desafio da mulher é buscar o equilíbrio dessas três situações. Enquanto alguns investem com muito afinco na necessidade fisiológica, do muito trabalho, das muitas conquistas que a vida proporciona, do seu cuidado com o seu corpo, com o seu alimento, com o seu descanso, existem outros que investem muito no social. Eles vivem em harmonia com a família, com o Estado, com a sociedade, entendem as diferenças, se saem muito bem. Já existem outros que investem muito, investem pesado no espiritual, e por sua vez, sempre frustrados, porque não entendeu a simplicidade do Evangelho. O Evangelho depende dessas três situações. O meu sucesso, o teu sucesso depende dessas três situações: viver em família,
viver socialmente, como é difícil viver em sociedade. Como é difícil você entender as pessoas como elas são e aceitar as pessoas como elas são. Como é difícil você aceitar as diferenças, respeitar as pessoas, a opinião delas, conviver com elas em harmonia. Isso é muito difícil, é um desafio tremendo que nós temos para viver. E como é difícil também você viver sem cuidado fisiológico. Quem consegue passar mais do que 2, 3 dias sem se alimentar? Sem dormir? Ninguém consegue. É uma dependência. Eu digo-vos até que é uma questão de sobrevivência. Ou você faz, ou você morre. Ou você vive em harmonia com a sociedade, ou você vai ser excluído da sociedade. Ou você entende a política e vive no meio da política, porque a nossa vida é uma política, e entende as diferenças, ou você vai ser excluído da sociedade. Ou você cuida bem do fisiológico, se alimenta bem, veste bem, dorme bem, ou você vai perecer. Não é diferente com o espiritual. E Jesus, entendendo que o nosso desafio não era pouca coisa, Ele nos traz uma palavra aqui nessa noite, entendendo que para nós buscarmos esse equilíbrio, iria vir sobre nós um fardo pesado, iria vir sobre nós um jugo pesado, um desafio quase impossível de ser executado. Aí Ele libera uma palavra tremenda: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Aleluia. Existe um perigo muito grande, principalmente na questão daqueles que investem pesado no espiritual, de chegar num patamar de santidade tão grande que ele acha que não depende mais de ouvir uma pregação como essa. Essa pregação é para católico, é para desviado, menos para mim. Eu sou crente de monte, vigília e jejum. É com você que Deus está falando nessa noite, em especial com a sua vida, porque isso é uma questão de sobrevivência. Assim como você não pode viver sem o alimento, sem a sociedade, você não pode viver sem a presença de Deus. Nós dependemos da glória de Deus. É uma questão de sobrevivência, irmãos. É uma questão de sobrevivência, adorar a Deus, não simplesmente vir para a casa do Senhor por vir. Eu vim porque eu dependo dessa adoração, eu dependo dessa comunhão, irmãos. Tem pessoas que acordam 4 horas da manhã para trabalhar, porque sabe que se não trabalhar não tem pão em casa, sabe que se não trabalhar não tem roupa bonita para pôr no corpo. Aí Deus pergunta aqui nessa noite: qual é o esforço que está sendo feito para o lado espiritual da coisa? Qual é a dedicação da minha parte, da sua parte, para tratar do espiritual, da dependência de Deus? Está sentado num banco como esse, gemendo por dentro: Deus, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Deus, eu preciso crescer na graça, eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso me aproximar mais do Senhor, eu preciso investir no espiritual também, meu Deus. Deus quer enxergar isso nessa noite na minha vida e na sua. O momento agora é só para Deus, irmão. O fisiológico ficou durante o dia para você fazer, o social entre família e sociedade ficou lá fora. Agora é o espiritual. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de anjos que está aqui para distribuir bênçãos repartidas, bênçãos enumeradas para a sua igreja. E muitas das vezes o anjo volta com a bênção porque o Deus do impossível não está sendo adorado como deveria ser. O Deus que veio aqui para sarar as nossas feridas, Ele está precisando ser glorificado na alma e não simplesmente nos lábios. Paulo aconselhou nosso irmão Timóteo, dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te no Senhor. O que Deus estava revelando para Paulo acerca de Timóteo? Timóteo, você socialmente você está muito bem, fisiologicamente você está muito bem, Timóteo, mas está para vir uma guerra aí, e a guerra é espiritual. Fortifica-te, Timóteo. Levanta-te, Timóteo, vai buscar a face de Deus, porque eu estou preso, mas a palavra não está presa. Timóteo, vai buscar, vai adorar, Timóteo, porque você vai precisar desse alimento. Oh, irmãos, muitas das vezes nós nos decepcionamos com alguns investimentos que a gente faz na vida, porque não tem retorno. Põe o dinheiro no banco, investe algumas ações, e a decepção toma conta, porque o
o esperado. Agora eu quero desafiar qualquer crente que esteja sentado nessa igreja, desde o menor até o maior. Qual o investimento que você fez no mundo espiritual que não valeu a pena? Quando foi que o teu Deus não disse que iria fazer para você aquilo que deseja o seu coração? Todos os dias o Senhor teu Deus está aqui nessa tribuna dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, eu vou te levantar. Filho, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Continua me adorando, continua engrandecendo o meu nome. Quando foi que Deus te decepcionou, filho? Aleluia, bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Evangelho é simples, irmão. O Evangelho é simples. E tem muita gente complicando as coisas. Tem muita gente se afastando de Deus ao invés de se aproximar de Deus. A simplicidade de Cristo quer vamos dizer, entronizar-se dentro de mim, dentro de você, para nós entendermos que esse versículo 25 aqui, que diz que Deus ele ocultou aos sábios e entendidos as coisas concernentes à glória, o céu, a majestade santa, e revelou aos pequenininhos. Você já parou para pensar na grandiosidade disso? O que tem de gente grande neste momento, desesperado pelo social, pelo fisiológico, não é brincadeira. O que tem de pessoas nesse mundo, nesse exato momento, investindo pesado, porque quer ter aquela sede terrível do ter. E Deus ensinou para a igreja que é melhor ser do que ter. Deus revelou para a mocidade, Deus revelou para os obreiros, para o ciclo de oração, que o melhor é ser do que ter. Quanta gente grande, irmãos, que não tem a alegria que você tem. Quanta gente poderosa que não tem a paz que você tem. Quanta gente do alto escalão aí, ó, vivendo em nuvens, debaixo de nuvens de dinheiro, mas não tem a alegria que você tem. Porque você aprendeu uma coisa: eu dependo de viver em família. Eu preciso viver em sociedade, mas eu também preciso viver no espiritual. Deus, enche o meu vaso do teu azeite nessa noite, porque eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo da tua glória sobre mim, meu Deus. Ah, bem-aventurado é quem entender essa simplicidade do Evangelho. Aleluia. Jesus explicando a consequência, porque tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes têm uma consequência, boa ou ruim, tem. O Dr. Lucas, escrevendo no capítulo 16, no versículo 19, ele fala sobre a parábola do rico e o Lázaro. Quando eu digo aos irmãos que tem muita gente complicando o Evangelho, ao invés de simplificar, essa é uma das explicações para essa afirmação. O rico e Lázaro. O rico viveu a sua vida avantajada, comia do bom e do melhor, andava com as melhores vestimentas que pudesse imaginar na época, humilhava os pobres, humilhava os mendigos, estava tudo bem, entre aspas, para aquele homem, até que um dia a morte bateu na porta da casa dele. A morte vem para todos, a não ser que sejamos arrebatados. É uma parábola, porém muito profunda, para explicar a simplicidade do Evangelho. O homem não tinha dinheiro, não tinha casa para morar, não tinha amigos, o social estava deteriorado, fisiológico nem se fala, mas o espiritual estava bem tratado, o espiritual estava bem cuidado. A Bíblia fala que a morte também bateu na porta daquele mendigo um dia e partiu os dois. Na hora do desfecho final, o mendigo que viveu a sua vida na dependência dos outros, que não tinha o dinheiro que você tem, não tinha a casa que você tem, não tinha a família apoiando o que você tem, mas parece que eu imagino aquele mendigo se rastejando dia após dia para ir ao tabernáculo, para ir ao santuário, para adorar a Deus. Ele não servia a Deus pelo que ele tinha, mas ele servia a Deus pelo que ele era.
eternidade, aquele mendigo foi para o seio de Abraão, e o rico com toda a sua glória foi para o Hades. Percebe a simplicidade do Evangelho? Qual é a área que você tem investido mais? O que mais te preocupa aqui nessa noite? Vale a pena ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Porque quem cuida do social, simplesmente cuida do fisiológico e não cuida do espiritual, vai ter a mesma decepção do que esse rico teve. Porque Deus não vai permitir que passe por aquelas portas pessoas com essa índole. O Evangelho é muito simples, irmão. Não percamos tempo aqui nessa noite, não. O espiritual precisa ser tratado. Tem gente leprosa aqui nessa noite e o Senhor quer curar pelo poder da sua palavra. Tem gente espiritualmente falando morta aqui nessa noite e o Senhor quer ressuscitar pelo poder da sua palavra. Tem pessoas que já não conseguem mais se concentrar em Deus, entram na igreja e para sentir a presença de Deus é uma dificuldade terrível. Para dar glória a Deus é uma dificuldade terrível. O diabo está colocando na cabeça dessas pessoas que só o social e o fisiológico importa, o resto não precisa. O espiritual fica para o último plano. Se sobrar tempo a gente faz. Se não tiver visita na minha casa eu vou cuidar do espiritual, mas se tiver eu recebo a visita. E a morte vai tomando conta. Ou coisa triste é um crente dentro da igreja com a placa na testa dizendo que é crente, mas com o coração enterrado dentro do caixão. Morto espiritual. Tem alguns que querem até se auto-justificar. Eu estou assim por causa dessa prova. Não justifica. Nenhuma prova justifica o nosso silêncio. Nenhuma perseguição justifica o nosso silêncio. Deus precisa ser adorado. Sobrevivência. Eu, por mais que eu queira, eu não consigo fazer por você. É você que tem que fazer. Por mais que o pastor se esforce, ele não pode fazer o que é para você fazer. Por mais que o pregador se esforce para suar a camisa aqui, ó, e dizer que a glória de Deus está nesse lugar, se você não abrir o coração, de nada vai adiantar. Para suplicar. Estar na presença de um Deus tão grande como esse, não dá glórias e não falar de Deus estranho, é impossível, irmãos. Sinta a glória dele por um instante, levanta a tua mão, diga uma palavra bonita para ele, diga aleluia. O espiritual bem cuidado, o fisiológico é consequência. O espiritual bem cuidado, o social é consequência. Quando você cuida do espiritual, você vai passar a amar até os seus inimigos, porque o espiritual está cuidado. Quando não cuida do espiritual, é difícil amar até os próprios irmãos. Qualquer coisinha está acusando, está apontando, está mandando para o inferno. Mas se o espiritual estiver bem cuidado, oh irmãos, o amor nos constrange. Você pode ligar que ele vai te atender e o que ele vai falar vai edificar a sua vida. E volta bem cuidado. Tem pessoas que se perdeu o emprego
Fortifica-te, Timóteo. Fortifica-te. O inferno vai se levantar contra a tua vida e tu vai precisar estar preparado nesse momento. Fortifica-te, mocidade. Fortifica-te no Senhor. Porque o inferno inteiro vai se levantar. Mas quando olhar para vocês e ver vocês fortificados em Cristo, vai ter que recuar. O inferno inteiro vai ter que recuar. Fortifica-te, ciclo de oração, porque o inferno vai se levantar para tentar destruir. Mas quando olhar para aquela irmãzinha com as cães brancas, ele vai enxergar a glória de Deus na face da irmã. Vai ter que bater em retirada. O espiritual está bem cuidado. Tem saúde nessa casa. Tem saúde espiritual nesse altar. Aleluia! Nós estamos aqui perdendo tempo, irmãos. Faltam alguns minutos para o culto acabar. Mas Deus ainda está aqui. Se encha da glória dele, pelo amor de Deus. Oh, majestade santa. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É dependência, irmão. Isso é dependência. Eu não consigo viver sem Jesus. Às vezes as pessoas até perguntam: você só fala de Jesus? Seu negócio é igreja. Porque foi Jesus que morreu na cruz por mim. Foi Ele que me acolheu quando eu estava lá no mais profundo, lá na sala do pecado. Foi Ele. Eu não posso passar esse culto em branco não sem dizer glórias a Ele. Eu não posso passar esse culto em branco sem dizer: Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A prova está passando. Eu estou abraçando a minha vitória. Obrigado, Jesus. Tem saúde aqui, Deus está me dizendo. Tem enfermos aqui que o Senhor já está curando, irmão. A fé estava lá embaixo, ó. O Senhor está fortalecendo a sua fé nessa noite. Satanás estava quase aplaudindo a sua derrota. Hoje Deus põe ele para o inferno. Manda ele para o inferno. E os anjos vão aplaudir a tua vitória. O céu vai fazer festa. Não vai ser você sozinho, não. Vai ser você, a sua casa e o céu em festa. Porque você entendeu a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é isso. Não precisa muita coisa. Tem pessoas que vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Não entendeu o Evangelho. Eu preciso vir da igreja porque eu dependo dele para viver. É como o ar que eu respiro. Se o Pai fechar por alguns segundos lá em cima, eu tomo. Assim é a presença de Deus. Se a torneirinha do céu fechar, ah, meu Deus. Aquela visão que outrora eu tinha de um homem espiritual que enxergava as coisas boas, vão passar a enxergar coisas que não prestam. Aquelas palavras positivas que saíam da minha boca, a torneirinha do céu fechou, só saem palavras fortes. Investe no espiritual. Investe. Investe que vale a pena. Investe que você vai precisar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu entendi o culto como um posto no meio do deserto. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é assim que funciona. Nós somos o carro. O posto é o culto. E só tem um posto. O lugar é deserto. Ou você para e abastece, ou você vai parar lá na frente. Assim é o culto. Você veio fazer o que aqui nessa noite, irmão? O que você veio fazer aqui? Qual que é o teu propósito aqui nessa noite? O que estava no teu coração quando você na tua casa se arrumava? Colocava uma roupa belíssima para vir para a casa de Deus. O que passava na tua mente e no teu coração? No caminho
na casa de Deus? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? Era buscar a Deus? Era se encher de Deus? Se esse era o propósito, eu tenho certeza que Deus já está te enchendo já. Se esse era o teu desejo, a tua alma, Deus já está fazendo a parte dele, irmão. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias, não. A palavra dele vem e faz o que lhe apraz. Aleluia! Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Que Deus te livre. Que Deus me livre de vir para a casa de Deus simplesmente por vir. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Se nós sairmos da nossa casa simplesmente porque a irmã fulana vai vir, o irmão ciclano vai estar regendo, aí eu vou estar lá. O pregador fulano de tal vai estar lá, aí eu vou estar. Que Deus livre a nossa alma disso. Que Deus tenha piedade. Que Deus deseja em mim e em você. É com todas as nossas lutas, com todas as nossas dificuldades, nós possamos tomar o nosso banho, se arrumar e vir para a casa de Deus com a alma sedenta e declarando para Deus: Deus, eu dependo de ti, Senhor. Não é simplesmente mais um culto, meu Deus, é o culto. Eu falo porque eu preciso de ti, Jesus. Eu não posso parar nesse posto e deixar o tanque com a portinha lá do tanque, a janelinha do tanque fechada. Eis que eu abro, Senhor, a porta do meu coração. Fala, Jesus. Fala comigo, Jesus. Eu dependo de ti, Jesus. Eu estou cuidando bem do material, do fisiológico, mas o espiritual não está lá grandes coisas, Senhor. Tenho sentido uma fraqueza tão grande. Cuida, Jesus, de mim. Tenho certeza que o Senhor fará isso, ó. Eis que estou ouvindo a tua oração, filho. Eis que estou ouvindo a tua oração, filho. Eu venho ao teu encontro para te ajudar. Eu venho ao teu encontro para te renovar. Eu venho ao teu encontro para te levantar, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu advogado. Eu não vim para te acusar, eu vim para te ajudar. Fica de pé em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu quero, com a permissão do pastor, fazer 2 minutos de oração antes de entregar o microfone. E você vai ser realista com você mesmo. Das 3, qual você tem investido mais? Quer um conselho de irmão? Busque o equilíbrio. Busque o equilíbrio. Porque senão a queda vai ser grande. Ore ao Senhor teu Deus comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar, meu Deus,